E aí, galerinha, beleza? Eu tô trazendo aqui pra vocês, ó, um conceito físico aqui na prática. Eu vou trazer aqui, ó, a lei de Hooke na prática, tranquilo? Sabe aqueles elásticos que a galera tá comprando aí na pandemia para poder fazer a malhaçãozinha em casa, para fazer o treino? Vou falar um pouquinho sobre a física do elástico, tranquilo? Vamos lá! Eu quero mostrar aqui para vocês, a primeira coisa que eu quero mostrar, aqui quando a gente compra esse elástico, ele vem aqui nessa caixa, tá joia? Tranquilo? Então a gente vai pegar aqui a caixa e olhar um pouco as informações que a caixa nos dá, porque cada cor, cada elástico aqui, ó, são 5 elásticos de cores diferentes, diâmetro diferente, tudo diferente. Então cada um vai ter uma propriedade bem bacana, beleza? Primeiro vou falar aqui um pouquinho, porque a gente tem que entender um pouquinho de física, um pouquinho de unidade, sistema de unidade. Na caixa ele coloca aqui, ó, que o elástico preto ele tem 30 libras, ok? O vermelho ele tem 20 libras, equivale, na verdade tem não, equivale a 20 libras. O verde equivale a 15 libras e o amarelo a 10 libras. Ou seja, libra, primeira coisa que nós temos, libra é unidade de massa, tranquilo? Não é unidade de força. Então, uma libra equivale a aproximadamente 0,45 quilogramas. Uma libra equivale a 0,45 quilogramas. A própria caixa traz essas informações aqui pra gente desses elásticos, ok? Vamos trabalhar um pouquinho. Ele diz aqui, ó, que o amarelo ele equivale a 10 libras, ou seja, equivale a 4,5 quilogramas, mais ou menos isso aqui. Mas veja bem, é unidade de massa. Para a gente falar unidade de força, nós teríamos que falar isso aqui, ó, quilograma força. Então esse amarelo aqui, ele equivale, de acordo com a caixa, eu elevando um objeto de 4,5 quilogramas, ou seja, 4,5 quilogramas força. Quilogramas força é uma unidade muito utilizada na engenharia. Tá joia? Tranquilo? 1 quilograma força ao nível do mar equivale a aproximadamente 9,8 newtons. Basta o que? Multiplicar pela aceleração da gravidade local. Então pronto, vou pegar o amarelo que tem uma grandeza associada. Ele diz aqui que a gente é como se estivesse elevando uma massa de 4,5 quilogramas força, ou seja, desculpe, aqui equivale a uma massa de 4,5 quilogramas, tranquilo? Ou seja, vamos supor que é 4,5 kg força, ou seja, vamos considerar a aceleração da gravidade 10. Então 10 vezes 4,5, 45 newtons. Então veja bem, na academia, quando vocês colocam aqueles objetos lá para vocês fazerem a malhação, veja bem que eu não sou profissional de educação física, eu estou falando sobre a física do elástico. Quando eu coloco ali aquele objeto, vamos dizer 4,5 kg, e que vocês começam a fazer atividade física, ali você está realmente trabalhando aquela massa constante, aquele peso constante, porque a aceleração da gravidade naquela região, é constante. Então vai ser, se for o nível do mar, com 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então você vai estar elevando essa massa constante. Então se a pessoa está fazendo a malhação, está fazendo isso. Mas no elástico é um pouquinho diferente. O elástico, ele não vai obedecer a força-peso associado ao campo gravitacional da Terra. Porque veja bem, quando você eleva um objeto de 4,5 quilogramas, ou seja, a força-peso que vocês estão utilizando é a massa de 4,5 vezes a aceleração da gravidade local. Mas quando a gente trata desse elástico, ele obedece à lei de Hooke. Então a lei de Hooke diz o seguinte, que a força elástica é igual a uma constante elástica vezes a deformação do objeto, que aqui no caso é o elástico. Então, quanto mais eu deformo, maior vai ser a força que esse elástico vai proporcionar para mim. Ou seja, quando eu solto aqui, ó, ele vai voltar para onde?
para a posição natural, para o estágio natural, porque a força elástica é uma força restauradora, vai querer trazer o objeto para a posição natural. Então, se eu puxo isso aqui, vamos dizer, eu vou puxar aqui, vou pegar aqui um pouquinho maior, deformei, ele está aplicando uma força. A minha força, que obedece à lei de Hooke, vai ser de uma forma, ok? Vamos dizer, se aqui equivale a 2 newtons, se eu puxar um pouquinho mais, pode equivaler quem? A 20 newtons. Porque cada elástico desse vai ter uma constante elástica. E a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação do objeto. Quanto mais eu puxo, maior quantidade de energia esse elástico vai armazenar para ele voltar ao estágio natural. E a força restauradora dele ainda vai ser um pouco maior quanto mais eu puxo, porque a força elástica ela tem um crescimento linear. Então, se eu estou puxando aqui, ó, não significa que eu estou puxando uma massa constante, que é o que acontece na academia. A força que esse elástico proporciona, ele varia de acordo com a deformação que esse elástico nos coloca. Por exemplo, o preto aqui é o que possui maior, ele é um pouquinho mais, ele tem uma tensão maior, ele tem uma força, eu preciso fazer mais força para puxar o preto, porque a constante elástica do preto é maior que a constante elástica desse amarelo. Ou seja, para eu puxar ele, eu vou precisar de uma força maior. Aí qual é a moral da história? É um dispositivo bacana para fazer uns exercícios em casa? É, bacana. Mas a força que a gente aplica aqui, ó, ela não vai ser constante. Ela vai variar de acordo com a deformação do elástico. Então, quanto mais eu deformo, ó, maior vai ser o que? A força restauradora. A força com que esse elástico preto vai querer voltar para a condição inicial. Tranquilo? Então, quem gostou aí do vídeo, dá um joinha. Então, até a próxima aula. Valeu, galera. Fui. Então, lembre-se que ele coloca a equivalência de massa ali, mas a força vai depender de quem? Da deformação do elástico, tá bom? Então a força só depende da deformação. Quanto mais a gente deforma, maior a força. Então a única diferença aqui é que, de fato, a gente não tem um controle real da massa, da força que estamos aplicando para elevar esse elástico para fazer um exercício. Tá joia? Então valeu, galerinha. Até a próxima. Valeu. Fui!